A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, belezinha? Então vamos lá de novo, vou gravar mais um vídeo. Hoje vai ser, eu sei que muitos não vão querer ver esse vídeo, né? Mas é importante, irmão, é importante. A palavra, às vezes, a mesma palavra que nos dá consolo, que dá ânimo, que nos estimula, ela nos repreende, ela nos chama atenção para a gente nos corrigirmos. Se a palavra não te confrontar, você não tem mudança de vida. E ser convertido é ter mudança de dentro para fora, não é ir numa religião, tá? Só ir numa religião e falar, agora eu não ia numa igreja chamada igreja, né? Porque igreja não é isso, eu já expliquei o que é igreja, né? Para os novos que estão vendo, depois eu explico de novo isso daí, tá? Ir numa igreja chamada igreja e falar, não, eu sou convertido, subi no palco, disse com a boca que aceitei Jesus. Não, você diz com a boca e com o coração e calma. Você põe Deus em primeiro lugar? Então, a questão é essa. Não estou falando você ser um bitolado e de viver só para a Bíblia e viver só orando. Não, mas você se conversa com Deus em pensamento, como se ele fosse seu amigo às vezes. Entendeu? É você buscar e pôr ele em primeiro lugar na sua vida. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Entendeu? Então, eu aqui não sei mais de que ninguém, eu só divido o tanto de conhecimento bíblico que eu tenho e de conhecimento de vida, e eu aprendo com as relações que eu tenho no meu dia a dia, com a minha vida, né? Com as pessoas, com todas as pessoas, com criança, com idoso, com faculdade, com analfabeto, tudo eu tiro aprendizagem. E às vezes eu escuto coisas das pessoas e é um tema para me montar o meu vídeo sobre aquele assunto, para dar clareza para a pessoa. Só que tem pessoas que são arrogantes, então Deus fala assim, que dá graça aos humildes e não ao soberbo, porque o soberbo, ele delira em contendas de palavras, né? E nada ele sabe, ele acha que sabe. Então quando às vezes eu falo uma coisa para a pessoa não aceita, eu em vez de entrar em debate, eu deixo ela lá, ela aprende sozinha, porque se aprender ainda, né? Porque ela acha que eu não tenho nada para ensinar, todos nós temos para ensinar e para aprender. Eu ensino e eu aprendo. Entendeu? É arrogante quem acha que não tem nada para aprender, que já sabe, que já ouviu aquilo lá. A palavra de Deus se renova cada dia, entendeu? Então, aquele que acha que sabe tudo, que o outro não precisa dar conselho para nada, eu escuto conselho, eu escuto crítica construtiva, não a destrutiva, que te bota para baixo, mas construtiva. Tá? Entendeu? Então, eu vou fazer um vídeo sobre a eternidade no céu e no inferno, tá? Eu sei que muitos não vão gostar, mas tomara que vejam, porque faz bem isso aí, para você olhar para dentro de si mesmo, se você quiser se consertar com Deus. Desculpe o barulho aí, irmãos. Caso ninguém quer se consertar com Deus, aí é cada um por si, né? Aí cada um faz do jeito que quer. É só para o meu vídeo não é de posição, nem de apontar dedo pro erro de ninguém. Só para levar reflexão, análise de si próprio e não ficar só olhando pro erro dos outros, para ver onde você está errando, porque eu erro também, eu falho. Então às vezes eu analiso, eu reflito, será que eu estou errando aqui? Será que eu tenho que me consertar? Será que a pessoa está certa e eu estou errado? Você tem que fazer essa reflexão. Agora, quem não quiser não faça, né? Aí cada um, cada um. Então vamos lá. Vamos lá para os estudos. E eu falo demais para dar detalhes para a pessoa, para depois a pessoa não me interpretar errado e falar, não sei o que. Eu falo, então, por isso que eu falo, entendeu? Não é porque eu só gosto de falar muito, não. É porque eu gosto de ser bem detalhista para não dar margem e ainda assim a pessoa ainda interpreta o que eu falo errado. Do jeito que ela quer. Vamos lá. A verdade é que nossas mentes humanas lutam para compreender verdadeiramente a eternidade, devido às limitações do tempo. Nossas mentes operam em um mundo centrado no tempo e limitado pelo tempo. Afinal, tudo o que conhecemos é o tempo. O conceito de eternidade pode ser incrivelmente desafiador de compreender. A eternidade, o reino das eras sem fim, está apenas a um passo de nós. Você entende o quão perto a eternidade está de você e de mim? Basta apenas um único suspiro, um instante solitário, para fazer a transição para a eternidade. Considere quão próximos estamos desta existência eterna. Como seres humanos, como criaturas mortais, não deveríamos nos preparar para a eternidade. Devemos buscar ardentemente compreendê-la e fazer os preparativos necessários. Sim, você pode estar preparado para a aposentadoria, mas a aposentadoria em si não é garantida. Nem todos nós chegaremos à idade da aposentadoria. Olha, por outro isso lado, é verdade mesmo. a eternidade é uma certeza absoluta.
Você está preparado para a eternidade? Seja Você ela está pronto para enfrentar seu Criador? Qual lado seja? Mateus 7, Para perdição ou para verso salvação? 20, 1 ao 23, contém versículos que carregam uma mensagem profunda e séria. Infelizmente, devido à exposição repetida a sermões discutindo esses versículos, podemos ter diminuído involuntariamente o peso e o significado dos eventos descritos por nosso Senhor. Nos acostumamos um pouco a ouvir este tema pregado, resultando em um efeito de entorpecimento em nossa percepção desses versículos. Portanto, o objetivo do meu sermão hoje é restaurar o respeito e o temor que esses 3 versículos merecem. É essencial para nós reacender uma apreciação pela gravidade e significado das lições transmitidas nestas passagens. Esses 3 versículos são sérios. Mateus 7, versículo 21 ao 23. Ninguém leva a sério, Nem todo aquele que me diz, Senhor, presta atenção, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas ouvirão estas palavras em seus momentos finais, antes do inferno. Nem todos que meramente proclamam ou afirmam que Jesus é o Senhor ressuscitado e o governante de suas vidas, ganharão acesso ao reino dos céus. Naquele dia iminente, são exclusivamente aqueles indivíduos que ativamente executam a vontade de Deus que serão admitidos. Aí, irmãos, tá vendo? Aí as pessoas não gostam de ouvir isso, né? É importante ouvir isso daí, para você se autoavaliar você mesmo, como que você está levando a sua vida. Mas aqueles que não são de Deus não tá nem aí. Então eles não acreditam que existe perdição eterna, inferno, nada disso, né? Mas a gente que é cristão verdadeiro, a gente sabe o que está na Bíblia. Entendeu? Não é o que o pastor da sua igreja fala, o que a sua igreja fala. Você tem que comparar que o que ele fala está de acordo com a palavra. A medição, o que é mais válido é a palavra. Você não tem que levar em conta. Não importa se a pessoa é um governante, se ela é sábia, com a sabedoria do mundo. A sabedoria espiritual é uma, do mundo é outra, tá? Sabe diferenciar. Uma pode assessorar a outra? Pode, mas eles são diferentes. Tá? Muitos têm a sabedoria do mundo, que constrói ponte, constrói carro, constrói avião, tudo isso, é estrondosa essa sabedoria, mas a espiritual é a melhor, que te leva à vida eterna, tá? Quem tem falta de sabedoria, diz a carta de Tiago na Bíblia, peça a Deus que dá livremente, se você não quiser distorcer a palavra, entendeu? Então, vida eterna. Então, o que você viu aí, nem todo que diz Senhor, ele estava falando dos religiosos, que os religiosos expulsavam demônio e falavam, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos muita maravilha, não levamos a palavra, não fizemos isso. O que eu falo? É importante ler a Bíblia para você ter conhecimento e desprender das mentiras que o mundo te conta, e as religiões te contam, e os governos te contam, e a mídia te conta, tudo que a gente acreditou a vida inteira. Quem vai para a Bíblia, estudar a Bíblia, desprende dessa mentiraiada e não é enganado jamais, que Deus não permite. Por causa que você está alicerçado na palavra, certo? Então, é para isso, mas você não é salvo pelo tanto que você conhece. Você é salvo por guardar os princípios bíblicos morais de Deus e aplicar na sua vida. Então, sempre a gente tem que estar melhorando como homem, como ser humano, como pessoa e como cristão, ou mulher, que seja. Tá? Você não pode falar com a boca que você é cristão ou crê em Deus. Qual Deus você crê? Porque a Bíblia diz que tem muitos que se chamam deuses no mundo, né? O Deus da Bíblia que é o verdadeiro, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, Deus Jeová Jireh, Elohim Adonai. Esse é o Deus verdadeiro, entendeu? Então, tem muitos deuses. Tem Deus da prosperidade financeira, que é Mamon, é um demônio. Tem Deus desse século, que é o próprio Satanás. Tem Deus Baal, tem deusa da fertilidade, entendeu? Então qual é o Deus que você quer servir? Porque o Deus da Bíblia não é nenhum desses que eu citei aqui, certo? Então, o que acontece? Você pode conhecer da Bíblia, mas se você não pôr os princípios bíblicos morais na sua vida, não adiantou de nada. Você pode fazer curso de teologia, de faculdade e saber da Bíblia de cor e salteado. Se você não aplicar os seus princípios na sua vida, não adianta nada. Aí você vai lá, é injusto com as pessoas. A Bíblia fala para você ser justo, você é injusto.
Se a Bíblia fala para você ser uma pessoa de bem, é ajudar as pessoas que têm necessidade quando você tem condição. Se você não tiver condição, ore para que Deus mova outro que tenha. Faz alguma coisa pelo reino de Deus. Depois que Deus deu o filho dele para morrer na cruz por nós temos que ser gratos. Como que a gente vai ser grato? Auxiliando os outros, levando a palavra, levando a verdade, desfazendo do engano, ajudando as necessidades de quem está em necessidade, entendeu? Não para que a pessoa se aproveite de você, aí não, aí você tem um limite. Mas quando você vê que a pessoa está mesmo em necessidade, você vai lá, ajuda, seja ela pobre ou não tão pobre assim, mas está desempregado ou numa situação difícil, se tiver condição. Se não tiver, não tem, mas se tiver, entendeu? É você andar com a verdade, não ficar com mentira, não ficar enganando. Não é você errar aqui e ali, de vez em quando. Isso acontece com qualquer um de nós. Mesmo nós que somos cristãos salvos, acontece. A gente fala, ainda vivemos no corpo de carne corrompido. Mas você viver em mentira, enganação e trapaça, a mulher traindo o marido traindo a mulher. Se você mulher ou se você marido está com o companheiro e não está feliz, se separe e depois se relacione com o outro. Não fica saindo com o outro, saindo que eu falo assim, você pode conversar, sair com outros caras e tal, conhecer outros caras, mas não ter relação íntima com ele, porque você ainda está com seu marido, então isso caracteriza pecado. Isso aqui não é uma ordem, tá? Ninguém tem que me obedecer não, eu estou falando que é certo mediante a Bíblia. Se você diz que é cristão ou é de Deus, você tem que agir assim, e eu também. Certo? Agora, se vocês quiserem agir de outra forma, quiser fazer o que vocês quiserem, faça, ué. E falar que é cristão, que é de Deus, eu não me engano. Eu olho a atitude, eu não olho só o que a pessoa fala. Eu olho, escuto o que a pessoa fala e comparo com as atitudes dela. Aí eu vou observando se ela é mesmo de Deus ou se não é. Mas a atitude que vai dizer se ela é verdadeira cristã ou de Deus ou não. Entendeu? Então vamos lá, vamos terminar os estudos. Então você vê que nem que todos que dizem Senhor, Senhor vai para o reino do céu, né? Só aquele que faz a vontade de Deus. Jesus é a maneira como vivemos nossas vidas, que serve como um verdadeiro testemunho de nossa lealdade e autenticidade como seus seguidores. Sua melhor versão começa agora. Vencer o Unipacamp. Mais de 40 cursos em... Esse comercial que mata. Meras palavras, parece, têm significado limitado neste aspecto. Palavras não podem servir como substitutas para a obediência. Olha aí. Nem podem obras religiosas. O verdadeiro teste da fé está em nossa obediência à vontade de Deus. Meras expressões de Senhor, Senhor têm pouco significado sem uma vida que faz a vontade do Pai. Uma vida reta, honesta, digno, verdadeiro, sincero, leal, pode ser adquirido fiel, vocabulário religioso, recitar frases de efeito religiosas, memorizar a Bíblia e até cantar canções religiosas, enquanto falhamos em cumprir a vontade de Deus, falhando em ser obedientes à vontade do Pai. Até mesmo Satanás cita as Escrituras. Olha aí, é o que eu falo, sabem e acreditam que há um Deus. Tiago 2, verso 19. Procure na sua Bíblia. Deus, fazes bem, até os demônios creem e tremem. A realidade é que quando uma pessoa experimenta um renascimento espiritual genuíno, ela recebe a presença habitante do Espírito Santo, o que é evidente em Romanos 8, verso 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O bendito Espírito Santo capacita os crentes a conhecer e cumprir a vontade do Pai. Através da presença do amor de Deus em seus corações, eles são motivados a obedecê-lo e servir aos outros. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor. Ao ler esta passagem, eu sempre faço a pergunta, quantos são muitos? Senhor, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor. Então, enquanto estou pregando esta mensagem, há pessoas que estão atualmente convencidas de que são crentes, quando na realidade Jesus não as conhece. Você faz parte dos muitos que professam Cristo com a boca, mas não vivem por Ele. Você professa Cristo e ainda vive sua vida como o próprio inferno. Essas pessoas são genuinamente surpreendidas pelo fato de Jesus não as conhecer. Isso porque estão vivendo uma mentira. Estão vivendo tanto uma mentira que acreditam em sua própria mentira.
Tá vendo? Elas são auto-iludidas e há pessoas caminhando nesta terra, agora mesmo que acreditam ser cristãs, acreditam de todo o coração que são salvas, acreditam de todo o coração que são filhos de Deus, mas estão auto-iludidas, caminhando pela terra, sem saber que estão a momentos do inferno. Nestes versículos, Jesus alerta contra a autoilusão e a falsa segurança nas expressões verbais de fé. Ele ressalta a importância de um... Ó, irmãos, o que acontece? Não é para julgar ninguém isso aqui, tá? É para confrontar, para vocês olhar para vocês. Paulo diz, o apóstolo Paulo, nas cartas dele, que nós devemos nos examinar para ver se somos realmente, porque você pode ser apenas um convencido e não um convertido. O que é conversão? Conversão é mudança de caráter, mudança. Você fazia uma coisa antes, era o tipo de pessoa... O Espírito Santo entra em você e você se transforma. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Você tem que nascer do alto, da água e do Espírito. A água ali, ele se refere, ele chama, porque a Bíblia tem muitas figuras de linguagem. Então você tem, para você interpretar, você tem que ter ou auxílio de alguém que tem mais conhecimento que você bíblico, e geralmente não é um pastor que faz curso de teologia, é um cristão genuíno. E ele não precisa ser de denominação, de igreja. É uma pessoa que é sincera, que olha o que ele diz, o que é o cristão verdadeiro: sincero, honesto, digno, correto, fiel, humilde, entendeu? Tem que ter todos esses requisitos. Isso é o fruto do Espírito, de uma pessoa que é genuinamente de Deus. Não enganar ninguém, não distorcer a palavra de Deus, certo? Para poder satisfazer a sua própria vontade, suas próprias ideias e opiniões, certo? É você mudar de caráter, mudar de mente. Você acreditava numa coisa antes que te ensinaram, não os seus pais te ensinaram não por maldade, é porque ensinaram para eles assim. Então eles aprenderam assim. Então ensinaram para eles, ele passou para você, a mídia te ensinou, o governo te ensinou, como se fosse uma verdade. Eu acreditava também nisso. Só que quando eu fui para a Bíblia desmascarou tudo. Falou, ó, a única verdade está em mim. Jesus falou, eu sou o caminho, ele é o único caminho suficiente. Jesus está na onde? Na Bíblia hoje. Ele está em espírito. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque é lá que você conversa com ele, com Deus. Você conversa com Deus lá. E ele vai te dar as coordenadas, direções, que como você tem que viver a sua vida aqui na terra para você ir para a eternidade ao lado de Deus, quando você partir daqui. Se você não ignorar e viver a sua vida do jeito que você quer, você não vai para lá. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vai ler lá. Agora, se você quer rejeitar a Bíblia e vir me contrariar, assunto seu. Eu não vou debater. Eu deixo você pensar o que quiser. Entendeu? O problema é seu. Você quer ir pro limbo? Vá. Eu que não vou. Entendeu? Eu vou para outro caminho. Entendeu? Então, não basta, olha o que ele falou, não adianta você ser religioso, você ir cantar louvor, se você não tiver uma vida reta na obediência. E como você vai obedecer a Deus? Na Bíblia, criatura. A Bíblia vai te dar todas as coordenadas que você tem que andar. Eu já expliquei como se lê a Bíblia. O Antigo Testamento só serve como figura. A gente só pega os princípios bíblicos morais do Antigo Testamento, porque os rituais, a cerimônia que nem tem nos tempos religiosos hoje, não faz mais. Quem fez aquilo lá foi só no tempo antes de Jesus. Depois que Jesus veio, ele já cumpriu. Ele veio para cumprir a lei, toda a lei. A gente não conseguia cumprir, certo? Então ele veio para cumprir no nosso lugar. A gente só obedece o quê? Não matarás, não dará falso testemunho contra ninguém, pratique a justiça, amará a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? Às vezes eu troco, mas não é de propósito não, tá? É só para, né? Tá? Ele é em primeiro lugar. Amará o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, você não vai prejudicar ele, não vai fazer mal para ele, não vai desejar o mal, certo? Não é o que mais as pessoas ficam fofocando da vida dos outros, cuidando da vida alheia. Em vez de falar da palavra, vai cuidar da vida dos outros. Tudo bem, se os outros estão andando em errado, você vai lá. Se a pessoa deixar, quiser ouvir o seu conselho, você fala da palavra, fala, você tem que mudar de vida. Jesus te ama, ele quer dar uma vida melhor para você, quer te transformar, quer te tirar daí. Não você ficar apontando o pecado dele e ficar julgando o cara ou a mulher, entendeu? Muitas prostitutas estão entrando no reino do céu primeiro que os religiosos. Jesus falou, viu? Porque elas estão se arrependendo e abandonando a vida de prostituta e chegando ao Senhor Jesus. Não é para você ser perfeito, que você nunca vai errar. Não é isso, irmãos. É para você seguir guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus.
Você tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, caridosa, amorosa. O amor é a base de tudo, o amor de Deus, tá? Mas não é um amor para você ser besta, ser otário. Não é ser bonzinho, é você ser bom. Bonzinho é trouxa, é idiota, os outros pisam em cima. É ser bom, é você andar guiado pela palavra de Deus. É isso, entendeu? Então, muitos que religiosos não vão entrar no reino do céu, certo? Porque os religiosos fariseus, Jesus falou para ele, lê lá em Mateus, está escrito lá na Bíblia. Se você duvida de mim, está escrito, vós sois filhos do diabo, falou para os religiosos. Hoje tem um monte de religiosos que estão pregando distorção da palavra de Deus, que são filhos de quem? Se é mentira o que eles estão pregando. Quem é o pai da mentira? Não é o Satanás? Então, quem prega mentira é filho do diabo. Entendeu? É simples assim, irmãos. Pode ficar com raiva de mim quem quiser ficar, mas essa é a verdade. Aí muitos falam, ninguém quer ouvir a verdade, então não escute, mas eu vou continuar pregando porque Deus me chamou para isso. Se a pessoa quiser ouvir, ela escuta, se não quiser, não escuta, ninguém é obrigado. Ninguém que é obrigado a ver meu vídeo, eu tô aqui para ajudar, meus vídeos tá tudo aí. Se quiser buscar, Cristo Salva, canal Cristo Salva ou canal Cristo Salva Fernando Bezerra. Tá aí, para quem quiser ver, tem mais de 230 e tantos vídeos aí. Falando de diversos assuntos, tá? Tem vídeo que eu falo com mansidão, que eu falo para dar consolo, para dar conforto, para animar, a pessoa tá passando por um momento difícil. Outros não, eu desço o raio, você tem que se converter, irmão, muda de vida. Aí essa parte ninguém quer ouvir. Quando Jesus pregou isso, todo mundo, puxou o carro. Só ficou os discípulos dele mesmo lá. Porque os outros discípulos, que não quer se consertar. Entendeu? Então, se você não quer se consertar, não fica usando o nome de Deus em vão, falando que é crente, falando que é de Deus. Simples assim, porque para você falar que é de Deus, você não pode usar o nome de Deus em vão e nem blasfemar, porque você põe Deus em sujeira. Você vai para orgia, sair com várias mulheres ou sair com vários homens e quer falar que você é de Deus, você está blasfemando o nome de Deus, certo? Vocês errar uma vez, acontecer de alguma, aí você vai lá, confessa seu pecado e volta e tenha comunhão com Deus e não faça mais, certo? Traição ou coisa assim, mas não para você viver em traição, em mentira, engano, trapaceando os outros. Se você tá com uma pessoa que você não gosta, separa e começa um outro relacionamento, simples assim, vai da maneira certa. Mas não, você quer estar com uma pessoa e quer relacionar com outra, fazer sexo com outra, tendo que tá errado, irmãos. Tá errado. Então você se separe e você tá gostando de outro, separe e comece outro relacionamento. Simples assim. Não é difícil. Aí é difícil achar a pessoa certa. Aí que hoje em dia tá difícil achar o homem certo e a mulher certa. Mas não é difícil você andar guiado pela palavra de Deus. É só você querer ou não. Aí é você que decide. Entendeu? Vamos dar sequência. Então não adianta ser religioso, cantar louvor, nada. É mudança de caráter, mudança de vida, mudança de atitude, é transformação. Você era uma pessoa, agora é mudança de mente, de pensamento. Tem que ter transformação. E de uma vida que reflete um compromisso sincero em seguir a vontade de Deus. Aí, ó. O verdadeiro discipulado envolve um relacionamento pessoal com Deus e a disposição de se submeter à sua autoridade, renunciando aos próprios desejos e alinhando-se com seus propósitos. Nesta passagem pungente, Jesus não está se dirigindo àqueles que o rejeitam abertamente, mas sim àqueles que se consideram crentes. Eles frequentam a igreja, talvez até participem de atividades religiosas diárias, mas suas vidas traem uma desconexão fundamental com a essência da verdadeira crença. É um lembrete sóbrio de que se engajar em práticas religiosas, mesmo aquelas tão significativas como profetizar, expulsar demônios ou realizar maravilhas em seu nome, não garante salvação, não é sinônimo de um relacionamento íntimo com Deus. Não é. É o fruto, não é os dons, gente. É você ter caráter, dignidade, caridade, amor verdadeiro pelo próximo. Equiparar o sucesso espiritual com atividades religiosas visíveis e quantificáveis. No entanto, Jesus enfatiza que esses não são os indicadores finais de um verdadeiro crente. O perigo da autoilusão é real. Muitos que estão confiantes em sua salvação, com base em suas obras religiosas, podem se encontrar na terrível posição de serem renegados por Cristo, não porque não fizeram o suficiente, mas porque seus corações nunca estiveram verdadeiramente alinhados com a vontade de Deus. Isso nos leva a uma reflexão crítica. O que significa verdadeiramente conhecer Cristo e ser conhecido por Ele?
Isso transcende a mera profissão verbal ou observância religiosa externa. Trata-se de um coração transformado pela sua graça. Olha aí, ó, uma que eu vida falei, coração voluntariamente transformado. entregue ao seu senhorio, e uma Espírito caminhada transformado. diária Alma em obediência transformada. aos seus comandos. É sobre o relacionamento íntimo com Deus, cultivado através da oração, da meditação em sua palavra e da orientação do Ó, Espírito meditação Santo. na sua Nas palavra. Escrituras, você encontrará instruções sobre como deve viver como solteiro. Olha aí. Como Deus deseja que você se comporte em seu casamento. Olha aí, Como Deus tá deseja vendo? É o que eu tô você falando. administre seu dinheiro, sua paternidade Olha e aí. muito mais. Um filho de Deus precisa se comportar de uma maneira particular. E não estou dizendo por um segundo sequer que um filho de Deus nunca peca. Olha aí, tá Davi vendo? pecou, Davi Abraão pecou. Moisés pecou. E todos esses homens ainda eram grandes homens de Deus, porque se arrependeram quando pecaram. Mesmo quando pecamos, espera-se que nos comportemos de uma maneira particular, que nos arrependamos de nossos pecados e peçamos perdão. Esta é uma das principais diferenças entre os salvos e os não salvos. Os não salvos, quando pecam, continuam com suas vidas, mas quando os salvos pecam, eles pedem perdão, como Davi fez no Salmo 51. Mateus 10, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que Cristo é para você na terra, você será para Cristo no céu. Repetirei essa verdade. O que quer que Jesus Cristo seja para você na terra, você será para ele no dia do julgamento. Se ele for caro e precioso para você, você será precioso e caro para ele. Se você pensou tudo dele, ele pensará tudo de você. O que quer que Jesus Cristo seja para você na terra, você será para ele no dia do julgamento. É uma poderosa verdade que todos nós devemos levar a sério. Ela nos lembra da relação próxima que temos com nosso Senhor e Salvador e da importância de nossa resposta a Ele nesta vida. Então, irmãos, tudo que ele está falando é mais pura verdade. Por quê? Você veja só. Ter relação íntima com Deus não é ir na igreja, gente. Não é. É você tá no seu quarto, você lê a sua Bíblia, você tá falando com o Pai. Então o Pai tá te dando instrução. Tanto para você, ó, continue, meu filho, você está no caminho certo. Ou então, recue, meu filho, eu quero que você pare e espere pela minha determinação. Porque às vezes Deus fala assim, quando você ora, espere. Às vezes ele fala, te responde na hora. Às vezes ele vai te responder um mês depois, uma semana depois. Não é na hora que a gente quer. E outra, e ele vai falar assim, mude de vida, você está andando errado. Se transforme, peça perdão para mim, né? E peça perdão para quem você prejudicou. A diferença do salvo, que ele falou, é verdade. Você pecou, você tem que confessar ao Pai. Não pode esconder dele, não. Você tem que falar, pequei, errei, meu Pai. Me purifique pelo sangue do Senhor Jesus. Jesus, advogue junto ao Pai por mim, a minha causa. Eu errei, falhei. Me desculpe, me perdoe. Eu não queria falhar, mas a minha carne foi fraca. Eu não vigiei, caí. Pronto. Mas não é para viver em pecado. Você se corrija e não faça mais aquilo. Certo? Agora, se você não quiser obedecer, você vai arcar com as consequências, entendeu? E o que Jesus é para você? Para mim é uma joia rara. E eu não falo isso só de palavra, porque palavra para Deus você vê que não adianta. Você tem que pegar a sua palavra e ser coerente com ela nas atitudes. Então você fala, como que você prova que Jesus é tudo para você? Ajudando os necessitados, os mais pobres, pregando a palavra. Porque aí você vai pegar por amor. A sua salvação não é por tanto que você conhece da Bíblia, mas o conhecimento te livra de engano e te dá direção, e te mostra o caminho que Deus quer que você siga. Lógico que se você não estudar as escrituras de jeito nenhum, você não vai para a salvação. Por quê? Porque você não sabe, você vai cair em pecado e vida de pecado achando que está certo, entendeu? Fazendo coisa que você acha que está certo, que está errado, entendeu? A Bíblia é para te dar direção, porque é certo, porque é errado, entendeu? Então, como que eu posso falar? Ter intimidade com Deus é você pregar o evangelho para a pessoa para salvar aquela alma do engano. E outra, é você ajudar os necessitados. Cada um tem um dom, gente. Ninguém tem o mesmo dom. Se eu tenho o dom de falar da palavra, outros têm dom
de ajudar os necessitados, outros têm dom, vai fazer alguma coisa por gratidão a Deus. A salvação é por graça, na obra de Cristo na cruz. Ou seja, você creu que ele morreu para pagar seus pecados, e ele ressuscitou e está dessa do Pai intercedendo por nós. Nós somos sacerdotes e ele é o sumo sacerdote. Nós somos o corpo, os membros, e ele é a cabeça que nos dirige. A cabeça é a palavra, então ela dirige para você ir para o lugar certo. E nós somos os membros que vai ser conduzido por Deus, por Cristo, que é a cabeça, entendeu? E isso forma a igreja. A igreja é isso, corpo de Cristo, não é uma denominação. E que nem muitos pensam aí, é só estudar a Bíblia que você consegue desvendar isso. Mas a pessoa tem preguiça ou não quer, ou não tem tempo, ou inventa, sei lá, que raio que acontece com o ser humano. Aí tem tempo para procurar porcaria na internet, tem tempo para pão e circo, para um monte de coisa tem tempo. Mas não tem tempo para buscar ler a Bíblia ou ouvir em áudio. Hoje Deus está movendo a internet para você ouvir em áudio. Já que você não tem tempo, a pessoa é que não quer, aí ela inventa desculpa, né? É duro, né, ouvir isso, mas é verdade, eu era assim, irmãos, eu era assim, entendeu? E hoje, graças a Deus, Deus me transformou. Não é que eu sou perfeito, não é que eu não erro, mas é o que ele falou aí, eu tô sempre com o coração contrito, pedindo perdão, tentando acertar, melhorar como ser humano, como pessoa, como bom pai, como marido, como se eu tiver minha esposa, como companheiro. Não é ficar, você quer, a mulher ou o homem quer ter uma relação boa, saudável, mas se a mulher ou o homem não é leal um ao outro, como é que você vai ter relação? A mulher freta com outro cara lá, não tô falando de todas, nem de todos, porque o homem também faz isso, tá? Tô falando dos dois. Você tá com a sua companheira e fica fretando com outra? Cara, a amizade é uma coisa, você ficar fretando e dando, abrindo, dando brecha para outro cara, ou você tá namorando e fica com outro, dando, você conhece o outro melhorzinho, aí já troca pelo, cara, que é isso? Isso aí não é coisa de cristão, me desculpa, entendeu? Você tem que ser convicto do que você quer. Se você quer um relacionamento sério, você tem que andar de acordo. Não adianta você exigir só do outro, você tem que exigir de você também. Você é recíproco. Você recebe do outro e dá pro outro e troca a mesma coisa. Entendeu? Jesus não deu a salvação por meio da graça da obra dele na cruz, ele não morreu por nós. O que a gente faz por ele? A gente vai lá, faz o bem pro nosso próximo. Pronto, é recíproco. Entendeu? Mas a pessoa não quer só vir de mais, me dá. Quer tudo de Deus, às vezes eu quero, mas não quer obedecer a palavra. Aí fica fácil, né, irmãos? Então vamos lá. Aí fica fácil. Aí vai na igreja pedir coisa, pedir prosperidade, sorte no amor. E você não trabalha para tudo dar certo na sua vida. Não é? Tem que trabalhar para andar no caminho do Senhor. Para você na terra, ele é uma figura distante, alguém em quem você só pensa aos domingos ou em tempos de necessidade. Ele é seu tudo, o centro de sua vida. É tudo, eu agradeço quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando eu estou tribulado, quando eu estou perseguido. A quem você só ora quando está em apuros. Só para pedir ele coisa. É seu próprio batimento cardíaco, o próprio ar que você respira. Ele é seu último recurso ou é seu primeiro recurso? Se Cristo é caro e precioso para você, então você pode se confortar com o fato de que será precioso e caro para ele no dia do julgamento. Seu amor por ele não passará despercebido, e ele o recompensará por sua devoção fiel. No entanto, se Cristo não é uma parte central de sua vida, se ele é apenas um conhecido casual ou um pensamento passageiro, então você deve se preocupar. Devemos entender que nossa resposta a Cristo nesta vida determinará nosso relacionamento com ele na eternidade. Se formos fiéis a ele agora, se o amarmos e o servirmos com todo o nosso coração, seremos recompensados com amará o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o seu poder, de toda a sua força. Mas se o ignorarmos ou rejeitarmos nesta vida, seremos separados dele para sempre. Não experimentaremos a alegria e a paz que vem do conhecimento dele e perderemos a vida eterna que ele oferece. Você sabe onde fica a localização exata do inferno? A localização exata do inferno está no final de uma vida que rejeita Cristo. Ele é o único caminho para o Pai. Você tem que fazer negócios com ele. Você não pode evitá-lo, não pode contorná-lo e não pode negá-lo e receber a vida eterna. Mateus 10, verso 33. Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não é correto dizer que um único ato de negação significa que você está condenado ao inferno. Isso está incorreto. Vemos que Pedro negou o Senhor 3 vezes. Olha lá, eu já ia usar esse versículo agora. Portanto, se você negou Cristo, Deus irá perdoá-lo e restaurá-lo.
No entanto, negar Cristo é muito mais do que apenas uma negação verbal. Isso, Uma de pessoa palavra. pode professar Cristo com a boca. Você andar nos caminhos errados totalmente. Você desviar do caminho que o Senhor te guia. Isso que é negar. Que ama Cristo e desobedecê-lo. Olha lá. Esta dura verdade na Bíblia, uma verdade que as pessoas não gostam de pregar, é que a obediência aos mandamentos de Cristo é tanto um sinal quanto um teste do nosso amor por Ele. João 14, verso 15. Se você me ama, guarde meus mandamentos. Esta declaração simples, mas profunda, nos lembra que nosso amor por Deus não é apenas sobre nossos sentimentos ou emoções, mas também sobre nossas ações. Isso. Jesus não disse, se você me ama, sinta isso. Ele não disse, se você me ama, suas emoções irão lhe dizer. Também não disse isso. Se você me ama, você sentirá um sentimento suave e macio em seu coração. Também não disse isso. Não. Jesus disse, se você me ama, guarde meus mandamentos. Então, como podemos provar nosso amor por Deus? A resposta é clara, guardando seus mandamentos. Deus nos deu seus mandamentos em sua palavra, e é nossa responsabilidade como cristãos que o amam segui-los. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, guardar os mandamentos de Deus nem sempre é fácil. Sim, todos claro que não. cometemos erros. Mas não é isso. Não atingimos os padrões de Deus. Nunca vão atingir o padrão de Deus. Todos somos imperfeitos e todos caímos aquém da glória de Deus. Mas isso não significa que devemos desistir de nos esforçar para guardar seus mandamentos E melhorar como ser humano, cristão, pessoa. Pedir a Deus ajuda e orientação para guardar seus mandamentos. Devemos orar. Sem Deus você não consegue obedecer a palavra, não. Capacite a viver uma vida que agrade a Deus. A vida reta, devemos nos justa, de outros verdadeira, que possam sem nos mentira, apoiar, sem trapaça, sem enganação, em nossa caminhada sem distorcer a palavra para agradar a sua própria vontade. Guardar os mandamentos de Deus como um fardo ou uma obrigação. Não, por amor. Em vez disso, devemos vê-lo como uma oportunidade de demonstrar nosso amor por Deus e de nos aproximar dele. E o fato é que guardar os mandamentos de Deus irá mantê-lo longe dos problemas do pecado. Nada destruirá uma vida como os problemas do pecado. Os cemitérios estão cheios de pessoas que se meteram nisso por causa dos problemas do pecado. As prisões estão cheias de pessoas porque se meteram nos problemas do pecado. Além disso, devemos lembrar que guardar os mandamentos de Deus não é apenas seguir regras ou marcar uma seguir regras de religiosa e a não fazer. Isso é aí, tá vendo? Uma vida que reflete o caráter de Deus, caráter de Cristo, de Deus. Ame aqueles ao seu redor. Olha aí. Ajude os menos afortunados. Olha aqui que eu falei. Viva uma vida de honra e integridade. Quando guardamos seus mandamentos, estamos demonstrando ao mundo que somos seus discípulos e testemunhando sua verdade e sua salvação. Olha lá, sua falando da palavra dele. Eu quero que imaginemos um momento glorioso que todos anseiamos. O dia em que chegarmos ao céu e ouvirmos Jesus nos dizer: bem feito, servo bom e fiel. Este é o momento em que finalmente encontraremos nosso Senhor e Salvador face a face e receberemos nossa recompensa por nossa fidelidade a Ele. Você consegue imaginar a alegria e a emoção que preencherão nossos corações ao estarmos diante de Jesus? Finalmente veremos aquele que nos amou e deu sua vida por nós. Finalmente estaremos na presença daquele que nos salvou de nossos pecados e nos deu a vida eterna. E então Jesus nos dirá: bem feito, servo bom e fiel. Essas palavras serão as mais preciosas e significativas que já ouviremos. Viva cada dia com este objetivo em mente: ouvir essas palavras de nosso Senhor. Através desta reflexão, somos lembrados do poder transformador da palavra de Deus e da importância crucial da obediência sincera e do coração transformado. A mensagem central destaca que a verdadeira fé em Cristo se reflete não apenas em palavras, mas em ações e na maneira atitudes. como vivemos nossas vidas. Exatamente. O convite é para uma introspecção profunda e um compromisso renovado com os ensinamentos de Jesus, buscando um relacionamento genuíno e íntimo com Deus. Que cada um de nós aspire a viver de tal maneira
Que ao final de nossas jornadas possamos ouvir as palavras de nosso Salvador. Bem feito, servo bom e fiel. E hoje, se você sentiu no seu interior o desejo ardente de se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Senhor, Único Salvador e suficiente, entendeu? Até a próxima. Então, irmãos, único e suficiente Salvador, certo? Não adianta você ir na igreja fazer loucura religiosa, é o seu caráter, é a sua postura. Ó, se você ama Jesus, até no seu relacionamento pessoal com um parceiro que você tiver ou arrumar outro, não importa. Você vai ser leal, porque é uma figura. Você é leal a Jesus, você vai ser leal às outras pessoas. Você vai ser leal ao seu cônjuge, o seu cônjuge a você, se ele for leal a Jesus também, né? Então, aí muitas pessoas falam: eu quero uma pessoa de Deus. Tá, mas você é de Deus? Você tem que ser de Deus também. Não é de boca você falar eu sou de Deus, mas a sua vida está toda torta. E você fazendo trapaça, você traindo, você enganando os outros, certo? Você tem que mudar você também. Primeiro, para você mudar o outro, você tem que mudar você. Para você exigir do outro, que o outro haja correto com você e seja fiel a você, no relacionamento com você, e leal e te trate com carinho do jeito que você merece, mulher, você tem que ser assim com o homem também. Não adianta, tem que ser recíproco, entendeu? Não adianta você querer exigir do outro e você não oferece nada, tá bom? Então, ó, vocês viram aí, né? Então tem que ter transformação. Vou fazer o outro vídeo que é falso cristão, vou falar quase igual que tá nesse vídeo aqui, tá? Só vou mudar algumas coisas, tá? Porque não dá, senão o vídeo fica muito grande. Já tem gente reclamando, né? Que o vídeo tá grande, mas eu não posso fazer mais curto, irmão. É muita coisa, não dá. Eu tenho que o assunto dá para fazer curto dependendo do assunto. Tem vídeo que vai sair de meia hora, de 25 minutos, outros vai sair de 40, 45, 50. Não tem como, não dá, entendeu? Cada um tem seu estilo de pregar. Tem gente que consegue, mas nem todo vídeo. Você vê o pastor Antônio Júnior que eu envio aí para alguns do meu contato, tem vídeo dele que tem 20 minutos, 15, tem outros que tem meia hora, 35, entendeu? Depende do assunto, entendeu? Obrigado, se inscreva no canal quem não é inscrito, deixa o like, deixa o dislike se não concordou. Eu vou falar um pouco, não, depois eu falo no outro vídeo, vai. Deixa o like, se inscreva no canal, badalha o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. Deus abençoe a todos, até a próxima, fui.